Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela Andrade. Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês que eu tô muito feliz. Hoje estou praticamente completando 34 semanas de gestação da Maitê. Eu tenho 2 filhos, Miguel e Mariana. O Miguel, meu primeiro parto, eu fiz uma cesárea. Da Mariana já foi um parto normal. Mas a Mariana nasceu prematura. Ela nasceu com 32 semanas. E tanto que agora, né, quando eu descobri na terceira gestação da Maitê, que eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito apreensiva, com muito medo por causa disso. E a cada semana que vai passando, vai aumentando. Quando passou das 30 semanas, eu comecei a ficar bem louca. E tá tudo bem, né? Agora, a partir das 32 semanas, eu comecei a perder um pouquinho do meu tampão, isso me preocupou bastante, tive um pouquinho de contração, conversei com a minha médica e fiquei bem assustada, porque não adianta, né? Como diz aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria, e realmente. A gente sempre fica pensando, não que a gente queira pensar no pior, mas a gente sempre pensa naquela probabilidade, né? Tô feliz. E é isso, gente. Espero aí que ela aguente mais algumas semaninhas, que ela chegue na hora certa pra ela. Então, gente, falando um pouquinho das minhas experiências anteriores, eu tive o meu primeiro parto, eu tinha 15 para 16 anos, e foi meu filho Miguel, que hoje tá com 8 anos, e foi um parto cesárea. Na verdade, eu morava em outra cidade, né? Eu não pude escolher ter ele normal. Conforme eu ia nas consultas, o médico já avisou desde o início que o meu parto seria cesárea, até porque naquela cidade onde eu morava, eles não costumavam fazer parto normal. Os médicos moravam em outra cidade, eram de fora, então eles não faziam o parto normal, apenas as cesáreas que eram agendadas ao decorrer da gestação. A partir das 30 semanas, eu comecei a sentir, né, alguns sintomas de trabalho de parto, comecei a sentir muita contração, sentia dor, e aí eu ia ao médico regularmente, ia pro pronto-socorro, lá eles me medicavam, eu cheguei a ficar dias internada, tomando medicamento para segurar o bebê, e tudo indicava que eu teria um trabalho de parto normal, a não ser pelo fato deles, né, terem me segurado e dado um remédio pro bebê ficar, que eu tive o Miguel com 38 semanas. Sei que, assim, não é um tempo ideal de gestação. O ideal é que a gente leve até o final. Só que eu senti que ali ele estaria até pronto para nascer por ele mesmo. Porém, eu fui impedida, não pude ter o Miguel de parto normal. Fiquei até o último momento esperando no hospital. Não foi uma situação muito agradável. Acho que foi uma experiência muito triste para uma menina de 15 para 16 anos ter o meu filho arrancado praticamente da minha barriga como foi, né? Eu sentia medo, insegurança, ao mesmo tempo eu não sabia como seria, nunca tinha passado por aquilo, por ser muito nova. E assim, gente, na hora, né, marcada eu já estava lá de manhã, às 6 horas da manhã, fiz a internação, eles me pediram para tomar banho, eu tava com muito medo, tinha muito medo da cesárea. E fiquei no quarto aguardando até que eles me chamassem, até porque tinha outras mães, era uma terça-feira. Eles sempre agendavam mais ou menos uma quantidade de cesáreas naquele dia. E eu fiquei aguardando a minha vez. E aí quando foi umas 9 e pouco, eles me chamaram pra subir pro quarto. Aí fui deitada na maca. Cheguei naquela sala de cirurgia. Acho que ali meu mundo meio que começou a cair, desmoronar. Falei, e agora? Como assim? Será que tá na hora? Será que é assim que um bebê deveria nascer? Será que é assim que ele deveria chegar? Mas ao mesmo tempo, eu só queria que aquilo acabasse logo e que eu pudesse ver meu filho. Na hora de me dar anestesia, eu tinha muito medo, porque vocês que são mamães sabem o quanto, tipo, outras mulheres também falam sobre essa anestesia,
que dói, que não sei o que a agulha é muito grande. Então a gente começa a colocar aquilo na cabeça e eu naquela hora fiquei, tipo assim, surtada. A hora que eu vi que a enfermeira pediu pra que eu sentasse pra aplicar anestesia nas minhas costas, eu comecei a chorar. Entrei em desespero completamente. E na hora que eles foram me dar anestesia, eu olhei assim, comecei a chorar. E tinha uma enfermeira, ela me abraçou, falou, não, calma, não precisa ficar nervosa, vai dar tudo certo. Ela me deu um abraço e eu comecei a chorar. E aí falei, não, eu tô pronta. E aí eles aplicaram anestesia, me deitaram, tudo pra começar a cirurgia. Eu não sei se pelo fato de eu ter asma, bronquite, eu tive uma reação na hora da anestesia, que eu ouvia a todo momento, assim, eles falando tudo, mas eu não conseguia respirar. Era como se faltasse ar. Não sei se eu tive uma crise de ansiedade, ao certo eu não sei o que aconteceu. E eu sentia eles me operando, meu corpo se mexendo, sentia a equipe médica conversando e ao mesmo tempo não era como se eu não estivesse ali. Eu ouvia eles batendo no meu rosto, me chamando, Gabriela, seu filho tá nascendo. E aí foi quando eu vi que o Miguel saiu. Eles puseram um pouquinho o Miguel no meu colo. Eu praticamente não consegui ver, eu me sentia muito mal. Era como se eu desmaiasse e voltasse a cada momento. Eu não conseguia ficar em mim do que estava acontecendo. E assim eles já pegaram o Miguel, levaram pra aspirar o nariz, fazer os procedimentos. E aí após isso, né, eles fizeram a sutura e tudo mais, continuou a cirurgia. Um pouquinho depois já me levaram pra sala de recuperação, onde eu fiquei lá mais de 1h30 esperando pra voltar o efeito da anestesia. Eu sentia meu corpo inteiro coçando muito. Eu não podia coçar. Foi uma reação também da anestesia, um pouco de alergia. Eles me deram um medicamento pra passar, tudo. E eu fiquei ali, esperando, né? Cadê meu filho? E ninguém foi lá, ninguém perguntou nada. Eu fiquei 1h30 depois, me levaram pro quarto. Aí lá eu fui realmente poder ver o meu filho. Já tinha tomado banho, já tava com uma roupinha. Aí eu pude ver ele, pude pegar, pude ter aquele contato que a gente espera ter logo, né, quando a gente acaba de ter o filho, que é aquele sentimento de conhecimento, de aconchego. E era tudo que eu idealizava pra mim, mas que porém infelizmente não aconteceu. Mas depois disso nós passamos muitos momentos, graças a Deus, sou muito feliz por isso. Hoje uma das maiores felicidades da minha vida é ser mãe. E agora eu vou contar um pouquinho pra vocês um relato do parto da Mariana, que foi a minha segunda filha. E eu tive, como eu falei, foi parto normal, mas eu tive um parto prematuro, por alguma razão. A gravidez correu tudo bem, não tive problemas. Uma noite anterior ao parto da Mariana, eu sentia assim que ela mexia muito. Eu sentia algumas dores, algumas coisas. Cheguei a ir ao médico, tive que me deslocar em médicos de outra cidade, porque na cidade que eu morava, como eu disse, não havia médico obstetra de plantão. Eles me medicavam, mandavam pra casa, enfim. Só que uma noite anterior, eu senti que ela mexia muito, eu senti um pouco de contração e eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada. Quando eu acordei de manhã, pela manhã, umas 9 horas da manhã, que eu fui ao banheiro, eu já vi que o meu tampão havia saído completamente. Liguei pro meu marido na época, pedi pra que alguém fosse me buscar, que eu não tava bem, tava com medo. Mas ao mesmo tempo eu não sentia dor. Eu fui levada pro pronto-socorro da cidade, lá eles me fizeram atendimento, me avaliaram, fizeram um exame de toque, e aí foi constatado que eu já tava com um pouco de dilatação. Só que eu comecei a sentir as contrações a partir desse momento, muita contração, não conseguia nem ficar deitada praticamente. Só que a partir daquele momento que foi verificado que eu tava com contração, eles já decidiram que não iriam mais inibir o meu parto,
porque eu já estava bastante dilatada. E aí me enviaram para a cidade vizinha, a cidade de São Carlos, fizeram a minha internação, ficavam acompanhando a todo momento e nada. Dormi no hospital nesse dia, com fortes dores, eu não aguentava e eles queriam que eu ficasse deitada na cama, eu não conseguia ficar deitada, chorava, gritava, chamava as enfermeiras, elas não vinham, falavam que eu tinha que parar de gritar, enfim. Eu já estava em trabalho de parto, porém ninguém me informou que eu estava em trabalho de parto, ninguém me informou que de alguma forma a Mariana iria nascer, ninguém falava nada, só me colocaram no quarto e falaram fica aí esperando. E ali eu fiquei praticamente por 2 dias. Entrava médico, saía médico, me examinavam e ninguém tomava uma decisão do que ia fazer. E aí no segundo dia, já era mais de 10 horas da noite, eles me falaram, olha, a gente vai ter que fazer o seu parto mesmo, porque a bebê tá nascendo. Falei, tá, agora. Depois de eu ter passado 2 dias lá, tipo, com muita dor, muita contração, né? E quando eles me informaram isso, eles já me falaram que iriam romper minha bolsa. Eu também não tinha informação nenhuma sobre isso, do porquê eles iriam fazer isso. Mas enfim, o médico veio, rompeu minha bolsa. E aí, a partir dali, eu já entrei em desespero. E quando foi praticamente quase meia-noite, eles me levaram para uma sala, onde me mandaram deitar na cama e fazer força para Mariana sair. E aquilo, assim, é uma posição que não é fisiológica. Porque por mais que o nosso corpo ele ajude, ele faça força, que venha a contração, você tá contra a gravidade, você tá contra conseguir fazer aquela força. E assim, eu queria ter escolhido de poder ter tido ela sentada, de poder ter feito o movimento, de poder... E eu não pude fazer nada disso, simplesmente me falaram deita e faz força. Conforme eu fazia força, eles me falavam que eu tava fazendo força errada e que a bebê ia subir, e queria ser pior. Imagina, eu com 17 anos ouvindo isso, tipo, no parto do meu segundo filho, que tava nascendo antes da hora, o qual ninguém me dava informação de nada, que eu tava fazendo força errada e que ela iria subir. E aí eu perguntei, então, como eu tenho que fazer? Porque ninguém aqui tá me falando do que tem que ser feito. E aí eles me falaram, faz uma força assim, e eu comecei a fazer. Só que também, em 2 dias, naquela situação que eu estava, eu já não tinha mais nem força, eu já não tinha mais voz, eu não conseguia mais nem falar. E eu já tava praticamente desistindo. Pra mim, eu achei até que eu iria morrer naquele dia, porque não é brincadeira. O sentimento que eu sentia, assim, era... eu comecei a fazer a força, que vinha as contrações, e eles resolveram também fazer uma manobra que é proibida hoje, graças a Deus, na minha barriga, que era, conforme eu estava deitada, eles empurrando o bebê pra baixo. Aquilo me machucou, aquilo doeu, e assim, se eu já tava acabada, acabou ainda mais comigo, que a dor que eu sentia era surreal. Não satisfeito de fazer isso, eles resolveram fazer episiotomia em mim, sem me comunicar, sem falar pra ninguém, sem falar pro meu companheiro que tava presente no hospital. Simplesmente me cortaram, dizendo que, dizendo nada, porque eu fui saber depois do meu parto que isso foi feito. E ela nasceu. Quando ela nasceu, eles, mal trouxeram assim pra eu ver. Eu não consegui nem olhar minha filha. Eu achei que eu teria depressão pós-parto depois daquele parto, porque eu tava completamente traumatizada. Pensei comigo, eu sei que o trabalho de parto é dolorido, que é difícil, mas não é possível que precise ser assim. Não é possível que não tenha uma maneira mais fácil e mais humanitária de parir, de dar à luz a uma criança. Não é possível. Sabe o porquê de todo aquele sofrimento? Já é uma dor tão grande, né? Nós somos mulheres que passamos por isso, sabemos o quanto dói. E pensar assim que as pessoas te tratam apenas como se você fosse mais uma. É mais uma gestante, como muitas vezes elas falavam, né? Agora você tem que aguentar.
Então, esse tipo de coisa dá até vergonha de se falar hoje, na situação atual, de que a gente espera que tudo esteja tão evoluído, porque as pessoas não estão evoluídas, elas continuam com aquele mesmo pensamento mesquinho. Mas se eu soubesse um pouco, naquela época, de um pouco do que eu sei hoje, eu teria com certeza procurado os meus direitos em vários aspectos, em vários sentidos. Porque nenhuma mãe merece passar por essas coisas, né? A gente tá ali pra ter um momento nosso e colocar um filho no mundo. E então, quando levaram ela pra UTI, pra incubadora, fizeram todos os procedimentos com ela, eu fiquei ali, sentia que o médico ainda ficava colocando a mão pra tentar tirar a placenta, eu já tava acabada, não queria mais aquilo, pedia por favor pra que acabasse logo, porque eu queria sair dali de qualquer jeito. E... desculpa. E quando eu saí da sala do parto, logo na maca, eu vi as enfermeiras conversando. Uma falou pra outra: vamos levantar ela e vamos dar banho. Gente, eu não tinha condição nenhuma naquele momento de tomar banho. Como assim? Eu tinha acabado de ficar 48 horas em trabalho de parto, eu tinha acabado de ter a minha filha prematura, eu tinha acabado de... eu nem sabia pra onde ela tava indo, o que eles iriam fazer com ela. E ela simplesmente falou: vamos levantar ela e vamos dar banho. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: eu não vou conseguir levantar. E aí elas tentaram me levantar da maca, e quando eu fiquei meio que de pé, eu fui pra desmaiar, perdi as forças. E aí elas me colocaram rapidamente novamente na maca e resolveram me levar pro quarto. Lá elas só me limparam e me deixaram na cama. Eles me levaram para um quarto onde tinha várias mães com os seus filhos. E eu ficava olhando. Passei a noite vendo as mães amamentando os filhos. E a minha filha não tava ali, né? E vi as crianças chorando. Foi muito triste. Até que eles viram que eu tava chorando, não tava bem. E aí resolveram me mudar de quarto depois. Quando eu fui tomar banho, tudo, que eu percebi que eu tava praticamente com 10 pontos no períneo onde foi feito a episiotomia, sem a minha autorização. Doía muito, né? Uma laceração enorme. E aí continuei internada. Vi a minha filha algumas vezes, consegui visitar ela lá em cima no outro setor onde ela ficou. E conforme eu ia visitar, ficava uns 20 minutinhos lá com ela e ia pro quarto. No terceiro dia, eles simplesmente transferiram minha filha do hospital sem me comunicar. Sim, gente, eu não, até hoje eu não acredito que essas coisas aconteceram comigo, porque é assim, surreal. Eu tava no quarto, tava quase na hora de eu poder subir lá pra ver ela. Meu quarto era bem em frente à porta do hospital. E eu vi que o SAMU chegou e ao mesmo tempo eu vi eles trazendo umas incubadoras pro SAMU. E na hora eu olhei, assim, me deu um aperto, porque a gente que é mãe, vocês sabem, eu falei: meu Deus, tomara que não seja a Mariana. E ao mesmo tempo eu pensei assim: bom, se for a Mariana, eles tinham que ter me falado, né? Eles iriam me comunicar, ninguém ia tirar ela assim do hospital sem me falar nada. E aí eu vi aquelas incubadoras passando, não consegui ver os bebês, colocaram no SAMU e levaram pro hospital da frente, que quem conhece São Carlos sabe que tem a maternidade e logo à frente tem o hospital, onde tem UTI, né? Lá com certeza deve ser muito mais equipado. E aí assim que o SAMU saiu,
veio uma enfermeira-chefe conversar comigo. Ela falou, olha, surgiu uma vaga na UTI neonatal, ali na Santa Casa, e a gente transferiu a sua filha. Então, assim, como eles poderiam ter levado a minha filha e nem ter me falado nada? Enfim, eu tive alta e aí depois disso eu pude ir lá visitar ela, ver como ela estava, porém eles não me permitiam ficar, então eu tive que ir embora. E eu morava em outra cidade, então a ideia de ir embora e deixar minha filha ali praticamente na minha cabeça sozinha era o que mais me assustava. E aí eu tinha que ficar na semana indo e vindo pra vê-la. Então todos os dias eu ia pra São Carlos, ficava lá porque eu podia ver ela 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde. Então eu me revezava, ficava lá em algum lugar esperando por esse tempo pra poder ver, ficar um pouquinho com ela. E cada vez que eu chegava lá, alguma coisa diferente tinha acontecido. Eu tinha muito medo de que minha filha não saísse de lá. Ao mesmo tempo que todo mundo falava, ela tá bem, né, tem que tomar os medicamentos certinho. Mas a gente que é mãe, o coração não fica em paz, não tem como. A viagem era muito difícil, porque com tanto ponto, tanta coisa que eu tinha, era horrível ficar sentada, né? E eu ia às vezes de van, às vezes tinha que pegar ônibus. Um momento assim muito feliz foi a última vez que eu fui visitá-la no hospital lá em São Carlos e as médicas falaram, olha mãe, hoje você vai poder pegar sua filha. E gente, ela já tinha 14 dias, eu nunca tinha pego. Sabe aquela coisinha tão pequena, cheia de aparelho, cheia de fiozinho ligado ao corpo dela. Ao mesmo tempo, quando me entregaram ela assim na mão, eu não sabia nem como pegar. Eu tinha até medo, né, de derrubar, de sei lá. E eu peguei ela e a enfermeira falou assim, olha mãe, hoje eu tenho uma boa notícia. Ela vai mamar pela primeira vez, porque eu passei todo o tempo que ela ficou internada tirando leite para que ela mamasse na sonda. E também doei leite pros prematuros lá do hospital. E aquele dia ela falou assim, hoje a gente vai tentar colocar ela no seu seio pra ver se ela mama. E se ela mamar vai ser um bom sinal, porque ela precisa ganhar peso pra sair do hospital logo e tudo mais. E ela falou, só que tem uma notícia um pouquinho ruim, é muito difícil os prematuros que ficam aqui um certo tempo conseguir depois sugar, pegar o peito da mãe, porque eles acostumam com a sonda e tudo mais. E naquele momento eu falei, ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. E peguei ela assim, gente, foi uma coisa incrível. Coloquei ela no seio e na hora ela puxou e começou a mamar, mamar, mamar. E eu comecei a chorar com aquela coisinha assim no braço. E eu olhei assim, tinha um monte de enfermeira ao meu redor olhando. Todo mundo ficou admirado. E aí naquele dia mesmo eu fui pra casa. E aí foi quando no outro dia me ligaram que ela iria ser transferida. Então a partir daí eu fui receber ela no hospital, lá em Ribeirão Bonito. E a gente ficou aí mais uns 20 dias juntinhas internadas pra ela mamar, ganhar peso. Então ali foi o nosso primeiro grande contato, né? Onde eu dei o primeiro banho dela no hospital. As enfermeiras falaram, a gente vai lá dar banho. Quando elas chegaram eu já tava dando banho na nenê e tava tudo bem. Ali a gente teve o nosso primeiro convívio, foi maravilhoso poder ficar com ela, poder, né, amamentar. E ela foi ganhando peso, as meninas lá do hospital chamavam ela de formiguinha, de tão pequenininha que ela era. A Mari chegou a pesar 1,2 kg. E aí vencemos essa batalha aí de ficar uns 20 dias até ela ganhar peso. E aí a gente conseguiu ir pra casa, pra começar a tão sonhada maternidade e a tão sonhada espera da Mariana. Então, gente, foi isso. Acho que eu passei muita coisa. Desculpa, chororô, também tô grávida, então nesse momento me sinto mais emotiva ainda. Nessa gestação me preocupei bastante, ao mesmo tempo tô muito tranquila, porque hoje, graças a Deus, tenho um suporte na parte médica um pouco maior,
procurei muitas informações, procurei, sabe, saber um pouco mais e tô feliz de poder esperar que a Maitê venha no tempo dela e que tudo corra bem, né? Logo ela tá aí. Quero gravar também um relato de parto dela pra vocês. E é isso, gente. De tudo isso, hoje, graças a Deus, né, as crianças estão bem, felizes, têm saúde e que, por mais que tenha sido muito difícil, hoje eles estão aí e muito bem, graças a Deus, são a razão da minha vida. Então vocês aí que também vão ser mamães agora, gente, se informem bastante, leiam a respeito, procurem saber. Quando vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, pesquisa, pergunta, sabe? A gente antes tinha uma ideia de que o médico sabia tudo, de que a gente tinha que fazer tudo que ele mandasse, tudo que ele falasse, e hoje não é muito bem assim. Infelizmente, com tantos casos de violência obstétrica que acontecem, a gente tem que procurar outros meios. E as doulas também, que são uma bênção, são mulheres aí que já passaram por muita experiência também, ou não, e hoje estão aí para auxiliar a gente no que pode, porque você ter a opção de escolher, de saber, de conhecer o seu corpo, entender o que é melhor para você e para o seu filho e poder optar por isso é muito bom, do que quando você simplesmente você tem que fazer isso porque você tem que fazer. E às vezes você não tem que fazer. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês curtam, comentem. E também quero trazer muito mais conteúdo como esse para vocês, falando um pouquinho sobre maternidade, sobre rotina. E eu agradeço de coração. Esse foi o relato de uma mamãe aí muito sincera, que vive e ama a maternidade do jeito que ela é. Um grande beijo no coração de vocês.